Nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 15. Conta aqui uma história muito interessante. Lucas, capítulo 15. 11 em diante, conta a história do filho pródigo, a história completa da ruína e da reconciliação. É uma história muito bonita, que fala profundamente ao nosso coração, a história do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, do 11 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alforrbas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se aos seus pés e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na sua mão e as sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Até aqui. É muita coisa para ler, mas eu vou ler até aqui. A história do filho pródigo é uma história bem parecida com muitas histórias que já vemos na igreja. O filho que estava na casa do pai, que tinha tudo do bom e do melhor, mas porém o filho, quando nós começamos a ler,
lá a história do filho pródigo, nós vamos ver ali uma coisa interessante. E alguns versículos nós vamos ver os passos descendentes e ascendentes do filho pródigo, ou seja, os passos que ele tomou para desviar-se do caminho do Pai, e depois os passos que ele voltou para retornar ao caminho do Pai. Lá no versículo, os irmãos quiserem acompanhar, no versículo 12, se nós lermos o versículo 12, nós vamos ver ali o primeiro caminho. Foi aquilo que Paulo escreveu lá em Romanos, se não me falha a memória: a má conversação corrompe os bons costumes. Ou seja, nós criamos os nossos filhos na casa do Pai, mas os nossos filhos têm amizade, têm amigos, e que muitas vezes esse amigo, essa amizade, faz com que ele venha desviar-se do caminho que você ensinou. A Bíblia diz lá em Provérbios: ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Nós ensinamos, mas nós aprendemos aqui com essa parábola que, ainda que ensinamos os nossos filhos têm amigos no colégio, no trabalho, na faculdade, e que esses amigos às vezes trazem influência, e as influências do amigo faz com que os nossos filhos tomam caminhos diferentes. E não foi diferente com o filho pródigo. Quando começamos a ler a história do filho pródigo, nós vemos que ele era um filho chegado ao pai, e o pai dava tudo para ele, mas porém, certamente, ele sofreu influência, ou má conversação, que essa má conversação veio trazer ao coração dele. Lá no versículo 12, fala sobre a obstinação. Ele começou com os seus amigos a desejar coisas que não eram lícitas. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas nos convém. Nos convém a quem? A nós, que somos servos de Deus. Nós temos um caminho a trilhar, um caminho a percorrer, que são os passos de Jesus. E quando nós seguimos os passos de Jesus, a Bíblia nos ensina que nós trilhamos um caminho diferente, porque Deus nos chamou para fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para nós e vermos algo diferente, ver uma diferença. Mas porém, este jovem, ele certamente, com a influência dos amigos, começou a desejar coisas que não eram lícitas para ele. Mas aí começou lá no coração, como diz Provérbio, né? Tudo provém do coração. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Quando entra no coração, criou-se o desejo, aí veio a obstinação do filho. Quando ele criou esse desejo, que veio a obstinação através dos amigos que influenciaram, assim aconteceu comigo também. Eu não nasci no berço evangélico. A minha mãe, que os irmãos conheceram, era envolvida com feitiçaria.
Eu não nasci no berço evangélico. E cresci também numa família que meus avós eram evangélicos. Eu, quando criança, minha avó me levava para a igreja. E eu tenho até uma história muito bonita, mas não vou contar hoje não da igreja. Que quando eu era criança eu vi com os olhos bem claros assim. Mas quando começamos a pegar idade, a desenvolver-se, principalmente o adolescente, o jovem, começam as nossas amizades. E há amizades, como a Bíblia nos ensina, lá no livro de João. João também fala, lá no livro de João, uma coisa interessante, que quando Jesus apareceu com os discípulos, um começou a comunicar o outro, achamos aquele que Moisés falava, o Cristo. E quando eles encontraram Natanael, que ele foi falar com Natanael, e falou assim: Natanael, nós encontramos aquele que Moisés falava, que a Bíblia falava, né? A palavra falava, é o Cristo. Mas Natanael disse assim: poderá vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Aí os discípulos de Jesus falou assim: vem e vê. Essa parte que eu quero pegar. Ou seja, naquele momento, ele foi evangelizado a conhecer a Cristo. Ou seja, amigos que nos leva a Jesus, mas amigo que nos leva a outro caminho. Tanto que quando Natanael encontrou Jesus, que Jesus viu a Natanael, ele olhou e Jesus disse para ele: eis aí um verdadeiro israelita. E Natanael disse a Jesus: de onde tu me conheces? Aí Jesus faz uma revelação para ele que só ele e a mãe sabia. Eu te vi escondido embaixo da figueira. A história da figueira é que quando em Israel, naquela ocasião, se procurava pessoas para matar as crianças, a mãe de Natanael também o escondeu ele embaixo da figueira. E Jesus disse assim para ele: eu te vi debaixo da figueira. Aí Natanael reconheceu que ele era o Senhor. Mas para ele reconhecer que era o Senhor, foi os amigos que falaram com ele: olha, encontramos aquele a quem as Escrituras falavam, Jesus o Nazareno, lá da Galiléia. Os amigos levaram Natanael até Jesus. Aonde os teus amigos têm te levado? Será que os teus amigos têm te levado a Jesus ou a outro caminho? O filho pródigo, as amizades levou ele a um caminho diferente, a um caminho de obstinação. Lá no versículo 12, se você ler, vai ver que ele foi obstinado. Entrou no seu coração aquele desejo que não era lícito. E no versículo 13, entrou o egoísmo. Veio o egoísmo, o desejo ardente de querer. E no mesmo versículo 13, está o egoísmo, a separação e a sensualidade. Foi os caminhos que esse filho pródigo desceu. Ele desceu a um caminho de obstinação, egoísmo, separação,
sensualidade. Já lá no versículo 14, veio a destruição espiritual. Quando ele saiu, foi para a terra longínqua e gastou tudo que tinha. E quando ele tinha tudo, né, o mundo é assim. Eu passei por isso. Quando eu tinha tudo, eu tinha muitos amigos. Mas quando eu perdi tudo, meus amigos sumiram. E assim foi também na vida do filho pródigo. Quando ele perdeu tudo, os amigos sumiram. Não tinha mais amigos. Ele tinha amigo enquanto ele tinha condição de bancar, de fazer, de realizar desejos dos amigos e dele próprio. Eu, quando era mais jovem, eu fui envolvido com drogas. E quando eu era bem jovem, que eu era envolvido com drogas, eu trabalhava e tinha uma condição boa, eu sustentava o meu vício e sustentava o vício dos meus amigos, que eu estava numa condição boa. Mas quando eu perdi tudo, que eu fiquei endividado, devendo Deus e o mundo, os meus amigos sumiram. E desses meus amigos lá da minha juventude hoje, só sobrou um, até hoje. Amigos. Mas Natanael foi feliz que os amigos deles levaram ele até Jesus. E ele conheceu Jesus. Mas o filho pródigo, ele teve um princípio de queda, de destruição. E lá no versículo 15, nós vamos ver a humilhação. Quando ele não tem recurso, como sobreviver, como se alimentar, ele deseja comer a comida dos porcos. Depois dele estar na casa do pai, ter uma regalia, ter tudo, ele perde tudo. E muitas vezes perdemos tudo por uma amizade. Eu perdi muita coisa por amizade. Me envolvendo com droga, com prostituição. Na minha vida, graças a Deus, eu nunca matei e nem roubei, mas como jovem eu fui terrível. Alguns do meu passado, que eu tenho um apelido do passado, era possante, que eu era muito brigão. Quem me vê hoje fala assim, poxa, o pastor é calmo, né? Se você conhecesse o possante, tu ia ver como eu era. Eu brigava, eu ia para baile brigar. Eu ia para baile arrumar briga. Briga mesmo, como muitos jovens vão hoje, né? Eles, o pessoal do funk. Só que na minha época não era funk, na época de jovem era rock. Eu ia para o baile para arrumar briga. E para fumar e cheirar. Era a minha vida. Mas a minha vida antes não era assim. Mas eu me envolvi com alguns colegas, porque colega é uma coisa, amigo não. Amigo foi o que aconteceu com Natanael. Chamou ele e falou assim, vem cá e vem ver. Aí Natanael foi lá e encontrou Jesus. Boa coisa ele encontrou. Então, os discípulos, quando chamaram Natanael, foram amigos. Mas aqueles que me chamaram não foram amigos, foram colegas. Mas o filho pródigo, ele passou por todo esse processo de obstinação, egoísmo, separação, sensualidade, destruição espiritual, humilhação e fome. Depois dele ter tudo, ele perde tudo aquilo que ele tinha e se ver numa situação humilhante, difícil.
que esta situação, quando o homem se encontra, é muito difícil o homem, às vezes, reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, porque a Bíblia mesmo nos ensina que o príncipe deste século cegou o entendimento do homem. O homem está no pecado, faz tudo de errado, mas não enxerga que tudo que ele faz é errado. Para ele é certo, porque ele não tem a visão que nós temos, do discernimento. O filho pródigo, a amizade que ele teve, fez com que ele desviasse do propósito do pai, saísse por um caminho diferente. Um caminho que levou ele à destruição, à humilhação, à sensualidade, à separação, o egoísmo e a obstinação. Mas a história do filho pródigo que Jesus conta, ela é uma história bastante interessante, que, como a história diz, é uma história completa de ruína e também de reconciliação. Ou seja, o princípio é feio, mas o final é bonito, é lindo. Quando o filho pródigo reconhece que ele pecou, que ele errou, que ele olha para dentro de si mesmo e vê que ele errou e que ele pecou contra o Pai, contra o céu, tudo aquilo que ele fez, lá no versículo 17, vem o reconhecimento. Se você ler o versículo 17, você vai ver que ele reconhece, depois de tudo aquilo que ele passou, há um reconhecimento do que ele errou. Já no versículo 18 vem a solução do reconhecimento. Primeiro ele reconhece, depois vem a solução, lá no 18. E no versículo 19 vem uma coisa muito importante que a Bíblia nos ensina. Vem o arrependimento. Ele se arrepende de tudo que ele fez, que primeiro, antes de vir o arrependimento, tem que vir o quê? O reconhecimento que erramos, que pecamos, que entristecemos a Deus. E que essa atitude fez com que a gente ficasse separado de Deus, fora da comunhão. Ele reconheceu que a atitude que ele tomou fez com que ele ficasse separado da casa do Pai. Aí veio o reconhecimento no versículo 17, no versículo 18 veio a solução, no 19 veio o arrependimento. Ele tem um coração quebrantado, que a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ou seja, quando ele reconheceu que ele pecou, que ele errou, que ele se humilhou, se prostrou, aí veio o regresso. Lá no versículo 20, vem o regresso. Ele reconhece e diz: eu voltarei para a casa do meu pai. Que a casa do pai há fartura de pão. Ele vem o regresso, e já lá no versículo 20, vem a reconciliação. A reconciliação, quando o filho arrependido vem para a casa do pai, reconhece os seus pecados, reconhece os seus erros, se arrepende, o que o pai faz quando vê ele? Abraça o filho. Ele abraça o filho, aquele abraço bem apertado, né? Como a irmã lá na porta dá, que é um abraço do Espírito.
Quando a irmã me abraçou a primeira vez, irmão, eu senti uma coisa maravilhosa. Mas eu sabia que era o Espírito Santo. Eu sou pentecostal ainda, não posso negar. Ainda não, nunca deixarei de ser. Porque uma coisa que eu aprendi, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, tu nunca mais perde ele. Nenhum dos dons que Deus dá, ele tira. A única coisa que ele quer depois, quando tu encontrar com ele, que é uma outra mensagem que eu falo, é saber o que tu fez com os dons e talentos que ele te deu. Que um dia, diz a Bíblia, que todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E nesse dia ele vai dizer: cadê os dons e talentos que eu te dei? Tu enterrou? Então eu não posso enterrar. Eu posso guardar, reter alguma coisa, mas quando vem, não tem como você conter. É maravilhoso. A reconciliação com o pai, ele abraça o pai, certamente o pai chora, se emociona, há uma alegria, e o pai, quando vê o filho, vem a alegria, vem a reconciliação. O que o pai mandou fazer? Uma festa. O pai diz assim: vai lá, mata lá o bezerro cevado e vamos fazer uma festa. E depois o pai diz assim: pega a melhor roupa e traga. Traz a melhor roupa e coloca no meu filho. Traz o anel da reconciliação. Quando o pai encontrou o filho, que abraçou ele, que chorou, se emocionou, ficou alegre, feliz, houve aquela festa. A festa foi uma festa maravilhosa, assim como a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E ele se arrependeu, ele voltou para a casa do pai, o pai se alegrou, o pai fez festa, e o pai estava tão alegre que ele não fez uma festa sozinho, não, ele convidou todos os seus empregados: vamos lá comemorar, porque o meu filho estava morto, mas agora ele reviveu. Mas interessante que Jesus, quando fala do anel da reconciliação, o anel da reconciliação é um anel que tem 8 pedras no anel. Assim diz os historiadores. Esse anel tem 8 pedras. E cada pedra tem uma cor no anel. A pedra número 1 fala do amor. A pedra do amor. A pedra número 2 fala da esperança. A outra pedra fala do caráter. A outra da perseverança. A outra da paz. A outra do gozo no espírito. Porque quando ele vem a reconciliação com o pai, ele sujo, moribundo, fedendo. O pai mesmo, ele sujo, moribundo, fedendo, abraçou ele. Sabe por quê? Que o pai o amava. Não olhou a maneira que ele estava, abraçou ele. E aí o pai manda pegar a melhor roupa e manda trazer o anel. O anel com essas 8 pedras: a paz, o gozo da esperança, o gozo do sofrimento, o amor, a esperança, o caráter, a perseverança e a fé. Nós, os cristãos, Paulo, em Romanos capítulo 5, diz assim: nós, os cristãos, nos gloriamos
na tribulação. Você já se gloriou numa tribulação? Você já se gloriou sendo perseguido? Você já se gloriou sendo humilhado, sendo acusado? Paulo diz que nós, os cristãos, nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz paciência. A paciência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração. Ou seja, quando ele encontra o Pai, que há aquela festa, todo aquele mover de Deus na vida do Filho, trouxe a ele a fé de volta, a esperança, um caráter renovado, trouxe a ele o amor, o gozo, a paz que ele perdeu. Quando ele saiu da casa do pai e foi por uma terra longínqua, ele perdeu tudo, a fé, a esperança, o amor, ele perdeu. Mas quando ele reconcilia, que ele volta para a casa do pai, reconhece que ele pecou, que ele errou e se arrepende, o pai recebe ele feliz e alegre. Assim é na casa do pai aqui. Eu não sei se hoje tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor. Eu não sei se hoje aqui existe um filho pródigo no nosso meio. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: o Pai te ama. Do jeito que você está, do jeito que você é. Jesus te ama exatamente assim, do jeito que tu é. Que algumas pessoas dizem assim: não, eu quero voltar, mas irmão, quando eu estava no mundão, eu falei, pô, eu vou para a igreja. Como é que eu vou para a igreja, rapaz? Eu fumando, bebendo, cheirando, pô, eu vou para a igreja? Meu irmão, vai. Eu vou não. Mas um dia, um irmão me abraçou, me convidou. Aquele abraço que ele me deu na rua, falou assim: hoje tu vai. Aquele abraço foi o Espírito Santo. Eu não resisti e fui. O que aconteceu? Quando eu estava lá no último banco da igreja, o pastor pregando. O que o pastor faz? Que ele não sabia, né? Ele não, mas o Espírito Santo sabia. O pastor pregou a minha vida, irmão. Começou a falar da minha vida toda lá no último banco. E para ter certeza que era Deus que estava falando comigo, eu ainda perguntei: Senhor, é tu mesmo? Faz assim. Eu lá no último banco falo com Deus no meu pensamento. Que você quer saber quando Deus está falando contigo, usando um homem, que tem muitas pessoas que não acreditam que Deus usa a boca do homem para falar. Deus fala através da palavra, mas fala também como você e eu falo, quando Ele quer falar. Quando eu sentei no último banco, que eu pensei, o pastor falou assim: você que está aí no último banco, levanta. Aí eu me escondi. Ele: não adianta se esconder não. O Espírito de Deus está me dizendo aqui que você hoje fez isso, isso e isso. Levanta aí, vem aqui. Irmão, eu não me lembro quando eu saí do último banco e vim aqui, que quando eu dei por mim, eu já estava aqui. E o lugar que eu ajoelhei, eu chorei uns 40 minutos aqui, ó, no altar de Deus. O altar ficou tudo molhado, a minha roupa toda molhada, de tanto chorar. Porque eu senti Deus falando no profundo. Ninguém poderia conhecer a minha vida, a não ser o Deus de Abraão, que conhece, que sonda o nosso coração e sonda o nosso pensamento. E para que eu não tivesse dúvida, Deus falou para ele o que eu estava pensando na hora. Deus me revela que tu está pensando assim, assim, assim. Eu falei: é Deus. Quando Deus quer salvar, Deus faz coisas tremendas, que o homem não entende, e nunca vai entender, porque se o homem entender Deus, não é Deus.
Deus nunca vai ser entendido pelo homem, porque o homem é limitado, e Deus não. Quer ver que coisa difícil da gente entender de Deus? Deus conhece o fim antes do princípio. E agora? Entende Deus? Ele conhece o fim antes do princípio. E agora? Como é que o homem vai entender Deus? Não é para o homem entender, é para o homem obedecer. Quando ele obedece, ele é vitorioso. Quando ele obedece, ele traça o caminho e segue o caminho que Deus deu, ele sempre vai ser vitorioso. Agora, não quer dizer também, como diz Paulo, né? As aflições deste mundo não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Esse mundo nós teremos aflições, e as aflições faz parte do crescimento, do amadurecimento, e para que a gente possa chegar mais a Deus. Deus até permite que o mal te atinja. Fala assim, irmão, Deus permite? Deus permite. O mal às vezes até nos atingir, mas Deus tem o controle de tudo na mão. Ele diz assim, eu sou o Senhor que dou a vida e tiro. Eu, Senhor, que mato e faço viver. O que Deus quer de mim e de você é só uma coisa: confiar e esperar, acreditar que aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia nos diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou se Deus prometeu, meu irmão, Deus vai fazer. Agora, o tempo e a hora é dele. E ele já diz na sua palavra que tudo tem um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E esse tempo é dele. Deus não é atrasado e nem adiantado. Deus faz tudo na hora certa. Nós é que não entendemos e nunca vamos entender, mas Ele faz tudo na hora certa. Eu já tive aqui na igreja, há alguns anos atrás, eu e a minha esposa, acho que tem 7 anos, sei lá, quando nós estivemos aqui, umas 2 ou 3 vezes, a irmã Sônia lembra. Interessante, eu vim aqui para ficar, não fiquei. Isso tem 7 anos. Vim outra vez, não fiquei. Só que dessa vez, o Espírito de Deus falou assim, vai e fica. Eu falei, tá bom, Jesus, eis-me aqui. Alguma coisa tu quer fazer, alguma coisa eu vou aprender, que eu preciso aprender, e alguma coisa eu vou ensinar, porque nós aprendemos um com o outro. Não existe maior, na casa de Deus, não existe maior. Eu aprendi que até o pastor que a gente pensa que é maior, eu como pastor, Jesus diz assim, o pastor é o menor. Porque maior é aquele que é servido, ou seja, queria eu estar aí. Agora o pastor está aqui, ele serve, então ele é o menor. A responsabilidade do pastor que é maior. Que ele tem, né, uma responsabilidade com Deus. Então, o filho pródigo, voltando aqui para o filho pródigo, para a gente terminar, que eu não estou vendo a hora, eu não estou vendo a hora. O filho pródigo, ele reconhece os seus erros, reconhece o seu pecado, vê o seu estado difícil, feio, horrível. Há no coração dele o reconhecimento do pecado, há uma resolução daquilo que ele imaginou, pensou, e depois veio o arrependimento e veio o regresso. Então, eu não sei como você está diante de Deus, porque eu aprendi uma coisa: há muitas pessoas dentro da casa de Deus desviada.
Está dentro da igreja, mas está afastado do caminho do Senhor. Está com a Bíblia na mão, mas está afastado do caminho do Senhor. Nós não sabemos. Às vezes nem a mãe e o pai sabem, mas o pai sabe que há muitos dentro da casa afastado, desviado. E essa noite, Deus colocou no meu coração essa palavra. Falei, palavra do filho pródigo. Eu tinha um culto que eu fazia na igreja mensalmente, que a gente falava o culto do filho pródigo. A gente saía pela rua para catar as pessoas na rua mesmo, desviada, largadão, e trazia para a igreja para participar do filho pródigo. Era o culto do filho pródigo. Mas hoje Deus manda eu pregar a mensagem aqui. Eu pregava sempre essa mensagem quando tinha alguém de fora na igreja, e a gente sabia que era afastado do caminho do Senhor. Então, irmãos, eu não sei. Eu sei de uma coisa, Deus está falando com alguém. Primeiro para mim, que eu também preciso. Eu aprendi, lendo a Bíblia, que a primeira palavra que o profeta entrega à igreja é para ele. Deus falou para mim isso. Quando tu falar, olha para você. Primeiro é para você, para depois tu entregar. Então eu recebo também a palavra, porque eu li, estudei, fiquei conversando com Jesus. Jesus falou assim, é essa a palavra. Então eu recebo para mim, porque eu me encontro também um pouco afastado do caminho do Senhor. Mas como assim, irmão? Eu era uma pessoa que tinha uma carga de oração maior, eu orava mais, buscava mais envolvido com a obra. Eu passei 15 anos da minha vida construindo igreja e levantando igreja, sem trabalhar. Aí minha esposa trabalhava e eu não trabalhava, mas eu ganhava mais do que ela, sem pedir nada a ninguém. Iam lá na minha porta da minha casa, batia na porta e mandava assim, Deus mandou eu vir trazer isso para você. E eu, glória a Deus, eu recebo. E algumas vezes eu pedia mesmo, mas a Deus, nunca pedia a ninguém. Eu orava e falava, Senhor, eu estou precisando disso. Os irmãos acreditam se quiser. Eu orava de noite, de manhã estava na porta da minha casa. Batia lá, ó, Deus mandou eu trazer isso para você, toma. Eu, glória a Deus. E eu confesso para os irmãos que eu estou querendo voltar ao primeiro amor. É o primeiro amor. Quando nós temos uma carga de oração, de uma intimidade com Deus na palavra, a gente fica mais sensível ao Espírito. Me deu até vontade de cantar, não sei se posso cantar. Eu posso cantar o hino, irmão? Posso? Sem instrumento. Eu não sou cantor, mas eu gosto de cantar, tá? Eu vou cantar para mim. Se você receber, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus preceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho e rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus preceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho e rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. É gostoso a gente sentir a presença dele. Irmãos, sente aí o perfume de Jesus. Jesus está aqui neste lugar. Glória a Deus. O Senhor, nesta noite, Ele nos convida a voltar ao princípio. Voltar ao princípio é quando a gente se volta para a oração, para comunhão, para chorar mesmo, né? A Bíblia diz que nós precisamos às vezes não rasgar, botar nada disso, é se humilhar. Este povo que chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. A gente descer ao pó é quando a gente se humilha e reconhece: eu errei, eu pequei, Senhor, eu estou aqui, eu preciso ser renovado, eu preciso ser restaurado. Eu lembro-me quando eu fui batizado com o Espírito Santo, irmão. Deus me deu uma visão. Quando eu olhei assim para o alto, eu olhei porque eu senti o azeite descer sobre a minha cabeça. Quando eu vi o azeite descer sobre a minha cabeça, que veio sobre a cabeça, passou por dentro, que foi no interior, no espírito, passou, eu fiz assim, ó. Foi por dentro. Ele pegou da cabeça, foi até no pé. Aí quando eu olhei para cima, eu vi um anjo com uma botija desse tamanho assim, e ele derramava aquela botija na minha cabeça. Foi quando eu fui batizado e libertado das drogas, da prostituição, de tudo. Inclusive do espírito da morte que me cercava. Eu via ele. Eu sentia a morte me cercar. Mas naquele momento, quando eu recebi aquela unção, aquela graça, o Senhor falou assim para mim: faz agora aquilo que tu aprendeu. Aí eu aprendi, né? No nome de Jesus, espírito da morte, sai! Aquilo fez assim, ó, estourou. Aí eu venci. Eu não, né? Jesus venceu por mim. Quando eu recebi aquela graça, que eu fui batizado e fui cheio da graça do Espírito, e pela misericórdia Deus me deu alguns presentes de dons e talentos que eu não quero enterrar. Misericórdia, eu não quero enterrar talento.
Deus me deu, eu preciso colocar os talentos para ser feito. Não eu, o Espírito de Deus na minha vida, porque a gente não faz nada, né? Nós não fazemos nada, nós somos apenas ferramenta do Espírito. Mas para o Espírito nos usar, a ferramenta tem que estar limpa, purificada, santificada, renovada, restaurada, cheia da palavra, da unção do Espírito. Quando nós estamos cheios da palavra, da unção do Espírito, aí o Espírito olha assim, agora está bom, agora eu posso te usar. O filho pródigo, ele passou por esse caminho, ele tinha tudo, perdeu tudo, mas reconheceu o seu erro, o seu pecado, e se arrependeu e voltou. Eu não sei como está a sua vida hoje, se você que está aqui dentro da casa de Deus, se está como filho pródigo. Porque Deus falou assim para mim, há pessoas dentro da minha casa, que está com a Bíblia embaixo do braço, canta na igreja, e está afastado da minha presença, da comunhão. Então, eu deixo essa palavra para você, irmão, primeiro para mim. Busca o Senhor, como disse o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Amém? Deus abençoe.